Meu nome é Marcelo, e desde muito jovem fui fascinado pelo oculto, pelo desconhecido, por aquilo que a maioria das pessoas evita por medo ou descrença. Sempre fui atraído pelas sombras, pela ideia de que há mais no mundo do que aquilo que os olhos podem ver. Foi essa curiosidade, essa ânsia por descobrir o que se esconde além do véu da realidade, que me levou a formar um pequeno grupo de amigos com interesses semelhantes: Renata, Carlos e Júlia. Juntos, passávamos noites mergulhados em textos antigos, discutindo teorias e, às vezes, ousando experimentar rituais que encontrávamos em grimórios esquecidos. Uma noite, durante uma das nossas reuniões habituais, Júlia trouxe algo diferente. Ela havia encontrado um manuscrito muito antigo, escrito à mão em um pergaminho amarelecido pelo tempo, guardado por gerações em uma família conhecida por suas práticas ocultas. O texto descrevia um ritual de evocação, uma fórmula capaz de chamar ao nosso plano um espírito antigo, algo que transcende as categorias habituais de anjos ou demônios. O manuscrito prometia sabedoria e poder, mas também trazia uma advertência clara e perturbadora: aquele que invocar este espírito deve estar preparado para enfrentar sua fúria. Renata foi a primeira a sugerir que tentássemos o ritual. Ela sempre foi a mais ousada do grupo, aquela que nunca recuava diante de um desafio. Carlos, mais cauteloso, hesitou, mas o entusiasmo de Renata e a própria atmosfera carregada de mistério nos convenceram. Júlia, com seu olhar penetrante e sorriso enigmático, não precisou de muito para nos convencer. E eu, movido pela mesma curiosidade que sempre me acompanhou, concordei em participar. Escolhemos uma noite de lua nova para realizar o ritual, um momento em que, segundo o manuscrito, o véu entre o nosso mundo e o reino dos espíritos seria mais fino. Encontramos uma antiga cabana isolada na floresta, um lugar que Renata conhecia bem, onde não seríamos perturbados. O plano era simples: seguir as instruções do manuscrito ao pé da letra e ver o que aconteceria. Afinal, éramos céticos, fascinados pelo oculto, mas ainda assim céticos. Para nós, a ideia de invocar algo verdadeiramente maligno era tão remota quanto a própria existência do espírito. Naquela noite, mal sabíamos que estávamos prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno, e que o que considerávamos uma mera brincadeira nos levaria a um encontro com algo terrível, algo antigo e furioso. A noite da lua nova chegou com uma escuridão mais densa do que qualquer outra que já havia experimentado. O caminho até a cabana foi marcado por um silêncio estranho, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Não havia o som de folhas se movendo ao vento, nem o canto dos grilos, apenas o som abafado dos nossos passos na trilha de terra. Quando finalmente chegamos à cabana, a tensão no ar era quase tangível. O lugar era antigo, com paredes de madeira desgastada e janelas cobertas por poeira. Dentro, o ar estava parado, pesado, como se ninguém tivesse respirado ali por anos. Acendemos algumas velas para iluminar o ambiente, e Renata começou a montar o círculo de invocação no chão, usando sal grosso e velas negras, exatamente como descrito no manuscrito. No centro do círculo, colocamos o amuleto antigo que Júlia havia encontrado junto com o manuscrito. Era um objeto estranho, feito de metal escurecido e com símbolos que ninguém conseguia decifrar. Havia algo perturbador naquela peça, algo que parecia absorver a luz das velas ao invés de refletir. Mas, em nossa excitação e curiosidade, ignoramos esses sinais. Júlia começou a recitar as palavras do ritual, sua voz baixa e controlada, mas carregada de uma energia que eu nunca havia sentido antes. As palavras em uma língua antiga ecoavam pelas paredes da cabana, fazendo o ar ao nosso redor vibrar levemente. À medida que o encantamento prosseguia, senti um leve arrepio percorrer minha espinha, e uma sensação de peso começou a se acumular no ambiente, como se o ar estivesse ficando mais denso, mais difícil de respirar. Carlos estava visivelmente nervoso, suas mãos tremendo enquanto segurava uma das velas. Eu também comecei a sentir uma inquietação crescente, mas forcei-me a manter o foco. Renata, por outro lado, mantinha os olhos fixos no centro do círculo, como se estivesse esperando que algo se manifestasse a qualquer momento. E então, aconteceu. No exato momento em que Júlia pronunciou a última palavra do encantamento, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo, mergulhando a cabana em uma escuridão total. Senti o ar ao meu redor esfriar drasticamente, como se uma porta para outro mundo tivesse sido aberta, deixando o frio da eternidade invadir o nosso espaço.
O silêncio que se seguiu foi absoluto, mas carregado de uma tensão tão intensa que parecia que o próprio ar estava vibrando. No centro do círculo, onde antes havia apenas a escuridão, uma figura começou a se formar. No início, era apenas uma sombra, uma mancha escura que parecia se contorcer e pulsar, mas à medida que o tempo passava, ela começou a tomar forma. Uma presença se manifestava ali, uma entidade feita de pura escuridão, com contornos que se moviam e mudavam, como fumaça presa em um redemoinho. Os olhos da entidade, 2 pontos vermelhos brilhantes, se abriram no centro daquela massa de escuridão, e eu senti um medo primitivo tomar conta de mim. Aqueles olhos estavam cheios de ódio, um ódio antigo e intenso, algo que eu nunca havia presenciado antes. Não era apenas raiva, era uma fúria que transcendia o tempo, algo que existia muito antes de nós e que continuaria a existir muito depois de sermos esquecidos. Renata deu um passo para trás, seu rosto finalmente refletindo o medo que todos nós sentíamos. Carlos começou a murmurar algo, mas sua voz estava trêmula e sem convicção. Eu podia ver o pânico crescendo em seus olhos. Júlia, a mais próxima da entidade, estava imóvel, como se estivesse congelada pelo terror. Ela olhava fixamente para a figura, incapaz de desviar o olhar, enquanto a escuridão parecia se estender em sua direção, como uma maré negra que a engolia aos poucos. Foi então que a entidade começou a se mover, lenta e deliberadamente, em nossa direção. A temperatura na cabana caiu ainda mais, e cada respiração nossa produzia pequenas nuvens de vapor. Sentíamos o peso daquela presença, uma força esmagadora que parecia drenar nossas energias, nossas próprias vontades. A entidade, feita de sombras e ódio puro, estava viva e estava furiosa. O ritual havia funcionado, mas não como esperávamos. Havíamos chamado algo que não entendíamos, algo que nunca deveria ter sido despertado. E agora, estávamos diante dessa força, completamente indefesos, percebendo tarde demais que não havia como controlar o que havíamos trazido para o nosso mundo. A cabana estava mergulhada em um silêncio mortal, interrompido apenas pelo som das nossas respirações rápidas e trêmulas. A entidade, aquela massa de escuridão pulsante, avançava lentamente em nossa direção, seus olhos vermelhos brilhando com uma fúria que parecia capaz de queimar o próprio ar. Senti meus joelhos fraquejarem, o medo se enraizando em minhas entranhas, tornando impossível qualquer pensamento racional. Júlia, ainda paralisada de terror, estava mais próxima da entidade. Vi a sombra se estender para ela, como tentáculos de escuridão que se moviam com uma precisão cruel. Quando um dos tentáculos tocou seu braço, ela gritou, um som que reverberou por toda a cabana, fazendo as paredes parecerem tremer. O grito foi de puro terror, um som que ecoaria na minha mente pelo resto da vida. A escuridão começou a envolvê-la, e pude ver seu corpo se contorcer, como se estivesse sendo esmagado por uma força invisível. Seus olhos se arregalaram em um misto de dor e horror enquanto sua pele começava a enegrecer, como se estivesse sendo queimada de dentro para fora. Era uma visão tão aterradora que por um instante pensei que meu coração fosse parar. Tentamos correr em sua direção, mas o medo nos mantinha enraizados no lugar, incapazes de fazer qualquer coisa além de assistir impotentes. Renata foi a próxima a ser tocada pela entidade. Antes que ela pudesse se mover, a sombra envolveu, levantando-a do chão como se fosse uma boneca de trapos. Ela tentou lutar, mas era inútil. A entidade parecia brincar com ela, torcendo seu corpo de formas impossíveis, quebrando ossos com sons que ecoavam por toda a cabana. Seu grito foi sufocado pela escuridão que envolvia sua garganta, e em segundos, seu corpo foi despedaçado, como se uma força invisível tivesse rasgado sua carne e ossos em pedaços. Carlos, vendo tudo aquilo, começou a chorar descontroladamente. Ele caiu de joelhos, implorando por sua vida, mas a entidade não tinha piedade. Ela se voltou para ele com uma lentidão deliberada, como se estivesse saboreando seu medo. O ar ao redor de Carlos pareceu vibrar, e em um instante, seu corpo foi desintegrado em uma nuvem de poeira escura, levada pelo vento que soprava dentro da cabana. Eu estava sozinho agora, minha mente quebrada pelo horror que acabará de testemunhar. A entidade se voltou para mim, seus olhos vermelhos penetrando na minha alma, como se estivesse arrancando cada pensamento, cada lembrança. Eu senti a fúria dela, uma fúria tão antiga quanto o tempo, uma raiva que eu sabia que não podia escapar. Tentei correr,
mas minhas pernas não se moviam. O terror me havia paralisado completamente, deixando-me à mercê daquela coisa que eu havia trazido ao mundo. A escuridão começou a me envolver, e pude sentir o toque gelado da entidade se aproximando, apertando-se ao meu redor, drenando minha energia, minha vida. Era como se meu próprio ser estivesse sendo sugado para dentro daquele vazio, e eu soube que este era o fim. Mas então, no momento em que eu estava prestes a ser consumido completamente, algo inesperado aconteceu. A entidade hesitou, seus olhos vermelhos piscando como se tivesse sentido algo. A escuridão ao meu redor começou a recuar ligeiramente, e por um breve momento, a pressão sobre meu corpo aliviou. Mas não era uma bênção, era uma maldição. A entidade se inclinou para mim, e eu ouvi sua voz em minha mente, uma voz feita de 1000 sussurros, cheia de ódio e malícia. Você me libertou, ela disse, e senti uma dor excruciante atravessar meu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Minha visão começou a escurecer, e senti que estava sendo levado para algum lugar muito além do que eu podia compreender. A escuridão ao meu redor começou a se dissipar, e percebi que estava caindo, afundando em um abismo sem fim. A entidade não estava apenas me matando, estava me levando com ela, para um lugar onde eu nunca mais seria encontrado, onde eu estaria preso para sempre em um tormento eterno. E então, tudo ficou preto. Eu estava sozinho, perdido em uma escuridão infinita, ouvindo apenas os sussurros da entidade ao meu redor, lembrando-me constantemente do erro fatal que cometi ao tentar controlar algo que nunca deveria ter sido tocado. Quando despertei, a primeira coisa que percebi foi o silêncio absoluto. Não havia som, não havia luz, apenas um vazio profundo que parecia se estender por toda a eternidade. Minha mente estava confusa, como se estivesse emergindo de um pesadelo interminável. Tentei me mover, mas não senti meu corpo, como se eu fosse apenas uma consciência flutuando na escuridão. Não sabia quanto tempo havia se passado. Podiam ter sido segundos, minutos, ou até mesmo anos. Não havia referência, nada que indicasse a passagem do tempo. Apenas aquele vazio, aquele abismo infinito que me cercava por todos os lados. Tentei me lembrar do que havia acontecido, mas as memórias estavam distantes, fragmentadas. Então, de repente, tudo voltou à tona. A cabana, o ritual, a entidade. O terror me atingiu com força total. Eu estava preso, aprisionado em algum lugar além da compreensão humana. Não era o inferno que as religiões descrevem, mas algo muito pior, uma prisão de escuridão absoluta, onde eu estava sozinho, com a única companhia sendo os sussurros da entidade que me cercavam, lembrando-me constantemente do erro que cometi. Os sussurros começaram a ficar mais altos, formando palavras que se repetiam incessantemente, martelando em minha mente como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Você me libertou, você me libertou, você me libertou. Era como se a entidade estivesse saboreando minha agonia, deleitando-se com meu desespero. E então, algo terrível aconteceu. Eu senti, pela primeira vez, a presença dela dentro de mim. Não era apenas uma força externa que me aprisionava. A entidade havia se infiltrado em minha mente, em minha essência, fundindo-se comigo de uma forma que eu nunca havia imaginado. Eu podia sentir sua fúria, sua fome, sua sede por destruição. Mas, pior ainda, eu podia sentir que, de alguma forma, ela estava ganhando controle. Minha própria identidade, meu senso de eu, estava sendo corroído, consumido por aquela escuridão que se espalhava dentro de mim como uma doença. Tentei lutar, tentei resistir, mas era inútil. A entidade era infinitamente mais forte, mais antiga, mais maligna do que qualquer coisa que eu poderia ter compreendido. Cada tentativa de me afastar dela, de retomar o controle, era recebida com uma onda de dor que me esmagava, sufocava, me reduzindo a nada além de um fragmento de consciência, flutuando na maré de trevas que ela havia liberado. E então, finalmente, eu entendi. A entidade não me havia matado. Não, ela havia me condenado a algo muito pior. Eu era agora um prisioneiro dentro de minha própria mente, uma testemunha impotente do mal que ela pretendia espalhar pelo mundo. Meu corpo, minha voz, tudo o que eu era, agora pertencia a ela. Eu podia sentir isso claramente, como se uma parte de mim estivesse sendo arrancada e moldada por suas mãos invisíveis. O tempo passou, ou pelo menos, assim parecia. Não sei dizer quantos dias ou semanas fiquei ali,
naquela escuridão, ouvindo sussurros, sentindo minha própria existência se desintegrar lentamente. Mas houve um momento, um instante de claridade, em que percebi o que estava acontecendo fora daquele vazio. Eu podia sentir meu corpo se movendo, mas não era eu que o controlava. A entidade havia assumido o controle completo e estava usando minha forma para seus próprios fins, seus próprios desejos. E o mais aterrador era saber que eu estava consciente de tudo. Podia ver, ouvir e sentir o que ela fazia, mas não tinha poder para impedir. Era como assistir a um filme horrível, onde eu era o protagonista e o vilão ao mesmo tempo. Eu era uma marionete, minha alma presa nos fios invisíveis que a entidade controlava. Agora, eu sei que estou perdido. Não há redenção, não há escapatória. A entidade me usa para espalhar seu mal pelo mundo, e eu sou forçado a assistir, impotente, enquanto ela destrói tudo o que encontra. Minha voz, minha face, são os instrumentos de um terror que nunca deveria ter sido liberado. E eu, Marcelo, sou apenas uma sombra do que um dia fui, um prisioneiro em um corpo que não é mais meu, condenado a existir em um tormento eterno, sendo corroído lentamente pela escuridão que eu mesmo trouxe ao nosso mundo. A única esperança que me resta, se é que posso chamar de esperança, é que alguém, em algum momento, descubra o que realmente aconteceu e consiga deter o que eu liberei. Mas até lá, tudo o que posso fazer é continuar existindo, observando, enquanto a entidade usa meu corpo para seus próprios fins nefastos. E assim, eu fico, perdido na escuridão, sabendo que, a cada dia que passa, eu desapareço um pouco mais, até que não reste nada de mim, apenas a entidade, usando meu rosto, minha voz, para espalhar seu mal pelo mundo.